Shalom a todos. Vamos começar o estudo da nossa Parashá Tzav. A Parashá Tzav se encontra no livro de Vaikra, Levítico, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 36. Lembrando sempre que esses estudos que eu publico no final do Shabat são estudos feitos pelo rabino Ruben Tradbergs. A primeira metade da Parashá, Tzav, concentra-se no papel e nos benefícios dos Kohanim, que são os sacerdotes, durante nas ofertas. A segunda metade trata da consagração dos Kohanim. Primeira aliá. São dadas as instruções aos sacerdotes. As gorduras e os membros do olá, a oferta totalmente queimada, são queimados durante toda a noite. Pela manhã, o Kohen deve retirar a parte das cinzas do altar e colocá-las de lado. As cinzas são então removidas do Mikdash, o tabernáculo. Um fogo para as ofertas deve permanecer aceso continuamente. Quando uma oferta de farinha, minhá, é trazida, parte é queimada no altar e o restante é consumido pelos Kohanim. Não pode ser fermentada, não pode conter hametz. Enquanto a Parashá Vaikra descreve o processo das diversas ofertas, aqui elas são repetidas, mas com um foco diferente. As porções são consumidas pelos Kohanim, ou seja, são os benefícios dos sacerdotes. Curiosamente, começamos com o olá, que é totalmente queimada, com quase nenhum benefício para o Kohen, exceto a pele do animal. Bem, além disso, ele também leva o lixo para fora. Seu benefício inclui remover as cinzas, primeiro de forma ritual, colocando-as ao lado do altar e depois retirando o restante do Mikdash, do tabernáculo. Essa divisão é deliberada. Primeiro descreve as ofertas em Vaikra e depois repete-as, focando nos benefícios do Kohanim. Transmite um princípio fundamental da Torá. A visão da Torá sobre o ser humano é radicalmente igualitária. Todos são criados à imagem do Eterno. Não há classe privilegiada nem sistema de castas. No mundo ocidental estamos tão acostumados à ideia de igualdade que esquecemos que ela é uma exceção na história humana. Nós enxergamos a igualdade como um princípio ético básico, e isso deriva do poderoso impacto da Torá no ethos ocidental. Então, ao introduzir os Kohanim, estamos criando uma classe privilegiada? Eles são mais santos do que os outros? Tem acesso exclusivo ao Eterno? Isso não é contrário à noção de igualdade entre os seres humanos? Não. Os Kohanim não são mais santos nem possuem privilégios exclusivos. Eles têm, sim, funções especiais e sagradas que nós chamamos do Shat Kehuná, a santidade dos Kohanim, mas isso é diferente de um sistema de castas ou do status privilegiado da classe religiosa que vimos no livro de Bereshit, sobre os sacerdotes do Egito. Bereshit é o livro de Êxodo. A Torá deliberadamente reduz qualquer ideia de superioridade ao adiar a apresentação dos benefícios desta posição. Em Vaikra, quando as ofertas são descritas, diz-se: quando um Adam trouxer uma oferta, o termo Adam é intencional, qualquer pessoa. Quem pode se aproximar de Deus? Qualquer um. Qualquer Adam. Nós somos todos convidados a nos aproximar do Eterno. Então, a maneira de se realizar o serviço é bem detalhada. O serviço requer especialistas, os Kohanim, mas eles são
facilitadores, não uma elite exclusiva. Na Parashá Vaikra, eles são apresentados como servidores. Não são os únicos a se aproximar do Eterno. Não, eles são auxiliares. Eles ajudam o povo a se aproximar do Eterno. E quem pode se aproximar do Eterno? Todo mundo. Agora, como os Kohanim dedicam suas vidas a isso, é justo que recebam benefícios, e isso é tratado nessa paraxá. Ainda assim, mesmo ao falar desses benefícios, a primeira oferta mencionada é o olá, da qual quase nada recebem. Isso reforça que não são uma classe rica ou privilegiada como no Egito. Seus benefícios são modestos. O livro de Vaikra não deveria ser chamado Levítico, o livro dos sacerdotes, mas sim Seder Kedushá, ordem da santidade. Embora os Kohanim tenham funções especiais, eles são facilitadores, permitindo que todo o povo alcance a santidade. Este livro é, de fato, a história do acesso de todo o povo a uma vida de santidade. Segunda aliá, uma oferta de farinha, minhá, de inauguração é trazida por um Cohen no dia do seu serviço e diariamente pelo Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E ela é totalmente queimada. Quando uma oferta pelo pecado, hatat, é trazida, é consumida pelos Kohanim no templo. Os utensílios usados devem ser purificados. Metal pode ser lavado, mas cerâmica deve ser quebrada. A oferta de culpa, a sham, também é consumida pelos Kohanim. Na oferta olá, o Kohen recebe apenas a pele. As ofertas minhá são assadas e consumidas pelos Kohanim. Algumas ofertas são comidas, outras não. Por exemplo, olá, totalmente queimada. Minhá, parte queimada e parte consumida. Hatat, asham, ofertas pelo pecado e pela culpa, totalmente consumidas pelo Kohanim. Quando o próprio Kohen oferece, nada é consumido por ele. Quando os Kohanim comem, isso deve ocorrer no Mikdash, no tabernáculo. Terceira aliá. Nas ofertas de paz, shlamim, trazida em agradecimento, são oferecidos pães de 4 tipos diferentes. Um de cada é dado ao Kohen. O restante é consumido pelo dono em até 2 dias, a pessoa que trouxe a oferta, desde que seja puro. Sangue e gorduras proibidas nunca podem ser consumidos. O Kohen recebe o peito e a coxa da oferta. O shlamim é consumido em parte pelos Kohanim e principalmente pelo dono da oferta, que pode comê-lo em Jerusalém, mas não necessariamente no Mikdash. E isso tem que ser consumido em no máximo 2 dias. Mais importante do que os detalhes é a visão geral, o ser humano se relacionando com o Eterno. Algumas ofertas são voluntárias, outras por pecado, outras por gratidão. Desejo voluntário é intimidade. Elas refletem a vida, vontade de se aproximar do Eterno, um erro, uma alegria. O essencial é que a pessoa não vive esses momentos sozinha, mas os expressa através das ofertas, buscando se aproximar com o Criador. Deixando de lado os detalhes, é isso que os sacrifícios transmitem, que na diversidade da vida queremos compartilhar esses momentos, nos aproximar do nosso Criador, nos conectar com Ele. Pois essa é a história da Torá, Deus se aproximando de nós e nós, por nossa vez, querendo nos aproximar dele. Quarta aliá. Moisés é instruído a consagrar os Kohanim. Ele reúne o povo, veste Arão com as vestes do Cohen Gadol e unge o Mishkan, o altar, e Arão,
tudo com óleo. As instruções já haviam sido dadas anteriormente pelo Eterno na Parashá Tetzaveh. Aqui agora é a execução. As últimas 4 aliot dessa Parashá terminam com a mesma frase, como Deus ordenou. Talvez para evitar qualquer ideia de nepotismo. Moisés não está favorecendo o irmão dele. Ele está cumprindo uma ordem divina. Essa frase também é um prenúncio. Na próxima paraxá, Nadav e Avihu farão algo que não lhes foi ordenado, um desvio notável de todo o fazer o que foi ordenado de Moisés e Arão. Quinta aliá. Moisés traz as ofertas da inauguração. Os Kohanim apoiam as mãos sobre as ofertas pelo pecado, Hatat, e Moisés executa todos os procedimentos. O sangue colocado no altar, as gorduras queimadas, o animal queimado fora do acampamento. Moisés faz tudo, inclusive o sacrifício do cordeiro como olá. Nesse sentido, Moisés atua como Cohen Gadol, mas temporariamente. Ele vai então transferir essa função para Arão, o sumo sacerdote. Sexta aliá. O segundo carneiro é oferecido. Seu sangue é colocado nas orelhas, no polegar e no dedo do pé direito de Arão e dos Kohanim. Moisés oferece o carneiro, asperge o seu sangue e queima as gorduras. Em seguida, Arão e os sacerdotes movem as matzot, são os pães sem fermento, oferecendo cada uma delas no altar. Moisés movimenta o peito, que é a porção dele na oferta. Colocar sangue na orelha, no polegar e no dedo do pé é uma imagem bastante impactante. É impossível não pensar. Você está sendo investido como um servo do povo, da cabeça aos pés. Você está totalmente comprometido. A elaborada cerimônia é como qualquer cerimônia de posse. Serve para impressionar o líder recém-empossado com o significado da sua posição. Os Kohanim são servos do povo, capacitando-os para servir ao Eterno. Sétima aliá. Moisés instrui Arão a cozinhar e comer a carne da oferta com matzá, que é o pão sem fermento. Os Kohanim não devem sair do tabernáculo, o Mikdash, por 7 dias. Esse mesmo procedimento deve ser feito ao obter a expiação. Arão e os sacerdotes fizeram tudo como Deus ordenou. Nossa paraxá descreveu alguns dos benefícios para o Kohanim devido ao seu serviço sagrado. O apoio ao clero ou trabalhadores espirituais ou líderes rituais é uma noção universal que transcende culturas e religiões. Nossos Kohanim não são diferentes ao receberem os benefícios. No entanto, muito mais importante não é o que eles recebem, mas o que eles não recebem. Na história de José, nós somos informados de que os Kohanim do Egito, o clero egípcio, como eles eram tratados? Eles recebiam um apoio público em forma de alimentos e eles tinham terras. Todas as terras do Egito foram tomadas por Faraó como pagamento pelos alimentos durante a fome, exceto as terras dos sacerdotes. As pessoas mais ricas do Egito eram os sacerdotes. Bom, em nossa época, nós podemos ver a imensa riqueza do Vaticano. Nossos Kohanim, em contraste, não têm terras. Eles recebem apoio, embora modesto. Este é outro exemplo da moderação da Torá. Apoiar os Kohanim, ainda que modestamente. Mais tarde, o rei receberá instruções semelhantes. Benefícios, sim, mas com limites. Ao ler a Torá, precisamos observar não apenas o que é dito, mas também o que não é dito. Quais direitos são concedidos, porém, mais importante ainda, quais direitos não são concedidos. Os sacerdotes recebem,
mas com moderação. Isso reforça um princípio essencial da Torá. Liderança é serviço, não um privilégio. Então, termina o estudo do Rabino Trad Brooks e eu quero então lembrar para vocês ou informar, para quem não sabe, que nós estamos na véspera de Pessah, que começa na próxima quarta-feira ao surgimento das estrelas. Como quem assistiu vídeos meus do passado sabem, nós lemos no Shabat a porção da Torá e a Haftarah, que é uma porção dos profetas que faz menção a Torá, a porção que a gente leu nesse dia. Porém, no próximo sábado, nós vamos ler uma Haftarah que se chama Shabbat Hagadol e que se encontra no livro de Malaquias, do capítulo 3, versículo 4 ao versículo 24. Eu vou explicar. O Shabat que antecede Pessah é chamado de Shabbat Hagadol, ou o Grande Shabat. Embora não se saiba ao certo por que o Shabbat Hagadol recebeu esse nome, alguns sugerem que ele se baseia em um versículo no final da Haftarah deste Shabat. Um dia virá no futuro, diz o profeta, que será Gadol, terrível. Abre aspas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia terrível e horrível do Senhor. Isso está no capítulo 3, versículo 23 de Malaquias. A mensagem de Malaquias é clara. O povo tem cometido vários pecados. Malaquias adverte o povo de que haverá um dia de acerto de contas. Cada ato, cada palavra que proferimos será julgado por Deus. Agora é o momento de retornar, é o momento do arrependimento, é o momento de fazer chuva. Há uma sutil alusão na Haftarah à nossa celebração do Seder, que é a refeição que inaugura a semana de Pessah. E essa alusão é uma referência à vinda do profeta Elias. A Haftarah termina com uma referência ao profeta que virá no fim dos tempos para anunciar a vinda do Mashiach, o ungido. Uma mensagem inspiradora encerra a Haftarah. Nos versículos finais, transmite-se a poderosa ideia de que, assim como o povo de Israel foi redimido do Egito após gerações de escravidão, também o povo será redimido com a vinda do Mashiach no tempo vindouro. E que esse dia chegue logo, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Shavua Tov. E para quem comemora Pessah, Hag Pessah Sameach.